Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Emergência Médica, que a gente vai apresentar para vocês. Vamos falar brevemente sobre o curso, né? E de todos os benefícios que vocês têm participando dessa jornada com a gente. Então, o foco do curso é trabalhar muito sobre casos clínicos reais, com simulações ao vivo, mostrando para vocês desde a anamnese, exame físico, imagens de exame complementar, discutindo esses exames ao vivo e, inclusive, treinamento com uso de drogas vasoativas, né? E paciente com parada cardíaca. Meu nome é André Assis, eu sou médico, professor, coordenador e um dos professores desse curso. Sejam bem-vindos à sua vocação. O foco desse curso é praticar muito com caso clínico. No fundo, a gente sabe que apenas lendo e ouvindo a gente absorve pouco conhecimento. Mas quando a gente pratica bastante, tendo bastante caso clínico com protocolos, a nossa capacidade de absorção é maior. E para que a gente quer praticar muito? Para não chegar a esse dano ao paciente. A gente sabe que, infelizmente, quase um terço dos casos de morte no mundo hoje é devido a erro médico. E justamente por não ter praticado antes de começar a sua atenção na saúde. Então, a gente vê que quase 500 mil hospitalizações da saúde hoje, devido ao erro médico, que é um grande problema para a saúde pública. Dano ao paciente e dano ao médico. Né? E, infelizmente, devido ao mau tratamento dos pacientes, da falha de comunicação, da falha de habilidade na hora de conduzir um caso clínico, metade dos pacientes não chegam a tomar um remédio. Então, a gente joga muito tempo fora. É muito esforço, né, jogado fora, sem adesão adequada dos pacientes ao tratamento. Por isso que o nosso foco nesse curso é trabalhar casos clínicos reais com um time de mais de 15 anos de emergência. Tá? Então, trazer para você caso clínico real, tá bom? Como a gente vai exercitar um pouco hoje. Então, a gente vai mostrar brevemente aqui agora muitos benefícios que vocês vão receber nesse curso, tá? Então, vocês vão aprender sempre com caso clínico real, que vai mostrar a identificação do paciente, anamnese, exame físico, não é isso? Nós vamos discutir esse caso clínico mostrando os sinais vitais, tá? De uma forma bem dinâmica. Aqui, por exemplo, classificando score de risco do paciente ou tipo de dor nesse caso. No exame físico, nós vamos mostrar como é feito o exame físico. Então, de uma forma dinâmica, né, suspeita de embolia pulmonar, por exemplo, com uma dor atípica, né, a gente vai mostrar para vocês o exame físico de trombose venosa profunda e assim em diante. Vamos discutir eletrocardiograma e vamos ensinar vocês a laudar um eletrocardiograma nesse mini curso de eletrocardiograma, tá? Avaliando o eletro ponta a ponta, com calma, né? Discutindo o caso eletro, então, que é uma coisa muito importante para o aprendizado. Vamos discutir muito score de risco. Aqui, por exemplo, o score de risco da ESC, né, sobre o risco de doença coronariana de acordo com a apresentação da dor. Então, de uma forma bem dinâmica, no meio de um caso clínico, a gente vai discutir a parte acadêmica também. Né? Assim como, por exemplo, o score heart, que diz para a gente se esse paciente tem uma dor típica ou não, se esse paciente tem um risco maior de ter doença coronariana ou não, se eu posso dar alta para esse paciente. Então, no caso dessa paciente do caso clínico, é uma paciente que tem baixo risco de evento maior cardiovascular, então eu estou autorizado a investigar isso nas próximas semanas de forma ambulatorial. Tá? E a gente vai discutir muito exame complementar, meus caros, tanto radiografia, quanto exame de imagem, quanto exames mais complexos. E uma forma muito bacana de aprender é com os quiz do curso de emergência médica, em que vocês vão ter acesso a pré e pós-teste. Tá? Então, aqui nesse caso, um infarto com supra de parede inferior super bacana. E aí vocês vão ter a oportunidade de, antes e após a aula, de fazer esses testes. Tá? E a gente vai treinar muito, muito caso clínico para que o paciente de fato não seja cobaia. Uma coisa muito bacana do curso é que a gente traz a prescrição completa para vocês. Então, aqui é o exemplo de uma prescrição de uma colite pseudomembranose. A gente vai ensinar vocês a prescrever sobre dieta, como prescrever sinal vital, hidratação, como fazer uma reconciliação medicamentosa dos remédios que o paciente já toma, como fazer o uso de medicamentos para a internação, aqui nesse caso vai ser a vancomicina, por exemplo, e de antimédicos. E aqui embaixo a gente vai dar sempre a opção, por exemplo, né, de outros medicamentos. Então aqui eu posso fazer uma dipirona, por exemplo, venosa SOS, ou um paracetamol venoso, como tem no Brasil já, por exemplo, enfim. Então, nós vamos ensinar de ponta a ponta como prescrever um paciente. Tá? Tanto de remédio de baixa complexidade, quanto de alta complexidade, como, por exemplo, uma anticoagulação plena, ou profilática da internação, e, inclusive, como prescrever uma alta, né, de uma anticoagulação, ou de remédio de infecção e tudo mais. Tá? Agora, da mesma forma, a gente vai ter um tratamento especial para os pacientes de alto risco, como paciente crítico, por exemplo. Então, o protocolo de dor torácica, por exemplo, de uma forma dinâmica, a gente vai discutir a evolução de eletrocardiograma, mostrando o eletro para vocês, de acordo com a clínica melhora da dor, por exemplo, em que eu vejo aqui que ocorre a evolução do supra de ST de acordo com a dinâmica clínica do paciente. Né? E, da mesma forma, exames complementares bem completos,
né? Como, por exemplo, aqui, esse ecocardiograma, super bacana para vocês acompanharem de forma dinâmica um caso clínico da emergência. Aqui também a gente vai ver, no caso de doença coronariana, a gente vai ver cateterismo, no caso de sepsis, a gente vai ver uma tomografia completa, no caso de uma diverticulite, vamos ver tomografia de abdômen. Então, a proposta do curso é ser bem dinâmica e agradável para o aprendizado de vocês, tá? E a gente vai ter muito caso clínico exclusivo, como, por exemplo, caso clínico de protocolos. Aqui é um exemplo de protocolo de sepsis. Então, o paciente aqui com choque após volume, mesmo com ressuscitação volêmica, mantém chocado. Vamos ensinar vocês todo o protocolo de sepsis, o CIRF de tratamento de sepsis, critério de sepsis, tratamento com antibiótico terapia, reposição de volume, e inclusive com o Super Pocketbook de doenças graves, como fazer a diluição de aminas, por exemplo, e mostrar para você a faixa terapêutica, de acordo com o peso, em micrograma quilo minuto, por exemplo, aqui a faixa terapêutica verde, a amarela, nesse caso aqui, para eu já pensar em fazer a vasopressina, e a vermelha quando eu passo um pouco do teto, né, do limite. Então, de uma forma bem dinâmica, a gente vai apresentar isso para vocês. Assim como a cereja do bolo, que é o nosso protocolo de ACLS. Então, vocês vão acompanhar com casos clínicos ao vivo, baseado em diretriz. Desde, por exemplo, o protocolo de sequência rápida de intubação, então mostrando para vocês como fazer a diluição de drogas, aqui a pré-medicação e a dose de acordo com o peso, a sedação e, da mesma forma, o bloqueio neuromuscular. Então, de uma forma muito dinâmica, no caso clínico, a gente vai ensinando de ponta a ponta como vocês tratarem com excelência o paciente. E vocês vão treinar isso ao vivo, como esses casos super bacanas aqui de ACLS. Aqui, por exemplo, uma fibrilação atrial de alta resposta, mostrando para vocês como fazer a pré-medicação, a preparação e a sedação, a sedalgesia e como cuidar do pós-evento. E de coisas básicas, por exemplo, como posicionar uma pá, né, na cardioversão ou no choque no paciente no protocolo de ACLS. E vamos seguir bem a diretriz, como, por exemplo, vou mostrar um trechinho para vocês de uma aula de ACLS aqui, bem breve, para vocês acompanharem, tá? Né? Um paciente grave, seguindo totalmente não está bem esse paciente, não. Estabilidade hemodinâmica importante, né? Com um traçado compatível, uma TV polimórfica tipo Torsades, com instabilidade. A gente já fez o fato magnésio sem melhora. Então, no fundo, vamos proceder à carga. Pedir para todo mundo se afastar. A gente já fez a sedação do paciente, né? E vamos chocar. Ó, super bacana, então, mostrando de ponta a ponta, né? Desde a sedação, da preparação, intubação, da cardioversão ou do choque, nesse caso, né? Da gente fazer um choque numa TV polimórfica, né? Tipo Torsades de Puan, num paciente instável que já tinha feito fato magnésio. Então, a proposta do curso é ser muito instabilidade para que, de fato, vocês possam aprender com excelência. E vocês vão receber isso tudo no curso. Casos clínicos reais, com mais de 10, 15 anos de experiência, prática de SLS, como vocês estão vendo, uma prescrição completa, a possibilidade de fazer quiz e treinamentos constantes, né, durante o curso, aprender a usar e diluir drogas vasoativas e medicamentos de alta complexidade, como é que eu faço uma trombose, quais são as contraindicações, como eu trato um paciente com sepsis, né? Vamos discutir muito exame, desde radiografia, exame laboratório, eletro, tomografia ao vivo, mostrando vídeo para vocês de eco, mostrando vídeos de cateterismo, e falar muito sobre eletrocardiograma também, tanto na sala de trauma, né, quanto nos pacientes mais básicos. Então, essa é a proposta do curso, tá? Vocês podem acessar agora, casoclinicomed.com.br, e sejam bem-vindos mais uma vez à sua vocação. Que a gente treine bastante para que o nosso paciente não seja cobaia e a gente trate com excelência como a gente nasceu para fazer, né? Um abraço grande, meus caros.